Boa tarde, pessoal. Aqui é o Eric dos Anjos. Esse é um breve treinamento aí de como utilizar a linha de produção de filamentos para impressão 3D, né, ou manufatura aditiva. Eu gostaria de agradecer ao professor Fábio Roberto Passador e ao professor Luiz Antônio Pessan, que são meus orientadores, e também a FAPESP aí. Eu pretendo utilizar este treinamento como parte da divulgação científica do meu projeto FAPESP, tanto de doutorado quanto do BEP. E esse vai ser uma pequena introdução aí de como utilizar a linha de filamento. Antes de continuar, eu gostaria de agradecer a todos os parceiros aí do projeto. Esse é um projeto que envolve muitas instituições. É sempre importante começar agradecendo, em especial ao Laboratório TecPBio e a Unifesp, que é onde a gente teve a oportunidade de desenvolver todo esse processo que vai ser mostrado aí sendo executado no Laboratório TecPBio, tá? Então, só para deixar o agradecimento aqui claro, e agora a gente se vê nos vídeos do laboratório. Bom dia pessoal, a gente vai fazer hoje a gravação do treinamento da linha de extrusão de filamento para impressão 3D. Inicialmente eu só vou mostrar o armário, que ela foi guardada nesse armário aqui na parte de baixo, que é o único que comporta a altura do equipamento, tá? Aí esse armário ele fica trancado com chave, se precisar de acesso tem que pedir para o professor Fábio Passador. Vamos ali mostrar agora, pode continuar no mesmo vídeo, a gente mostra aqui a linha que a gente já deixou aqui em cima. Essa daqui é a linha de filamento para extrusão 3D da Filmac 3D. Ela é composta por 3 partes, que junto da máquina também fica esses 3 manuais de uso, tá? Dessas linhas. Então, se tiver dúvida, pode olhar no manual de instrução. Ele tem algumas dicas de operação aqui no final que são bem interessantes, tá? Principalmente aqui uma tabela de como solucionar possíveis problemas. Então, qualquer coisa que estiver tendo aí, tá sozinho, o fabricante já ajuda a solucionar. Ela é composta por uma extrusora, que é uma extrusora muito simples, só uma rosca simples com barril aquecido, uma matriz que tem o diâmetro certinho lá para impressão 3D, de 1,75. Essa segunda parte é a linha que resfria e controla o diâmetro do filamento. Acho que é interessante depois olhar aqui pela frente, para você ver o relógio comparador. Então ela controla aqui o diâmetro pelo relógio comparador e pela velocidade de puxamento. Então, em função do diâmetro aqui, a gente vai controlando a velocidade de puxamento, tá? É bom ajustar sempre o relógio para começar aqui certinho no zero, para você ter aí o que é o 00, aqui dos rolemantes tocando. E essa última parte é o enrolador, tá? Então, depois que sai o filamento, a gente consegue ainda ajudar a bobinar. E o importante do bobinador é que ele bobina sobre tensão. Então, o filamento fica bobinado bem certinho, sem muito nó, que é importante, então controlar bem aqui a distribuição e com tensão, né, para ele não simplesmente sair de qualquer jeito ali na hora da impressão. O que eu costumo fazer, que foi um site que eu encontrei bem, em vez de colocar o processo contínuo quando ela estiver funcionando, eu primeiro higienizo a área, eu passo um pano e fico assim só de meia, tomando bastante cuidado. Estudo o filamento no chão, então primeiro eu deixo ele cair naturalmente no chão, formando círculos, não mexo nesses círculos e depois que tenho toda a minha composição, eu venho para o bobinador. Colocar o processo em linha contínua, você vai ter mais uma variável, que é a tensão aqui do bobinador. Então, pode ter mais um problema ainda para conseguir estabilizar o diâmetro do filamento, tá? Então, para iniciar, o que a gente faz é utilizar uma régua, tá? Tem que ser uma régua aqui que aguenta alta tensão. Não é recomendado para o fabricante o uso de régua, por isso que quando eu vou usar ela mesmo efetivamente para trabalhar o dia inteiro, muitas composições, eu trabalho na bancada do fundo, porque ela tem uma tomada do lado da outra que funciona. Então, para fazer esse experimento aqui, né, só mostrar o básico de como ela funciona, a gente vai colocar ela aqui mesmo na tomada. A linha inteira é 220, tá? Então não tem problema com relação à tensão da rede. A gente vai conectando as 3 partes aqui. Não tem necessidade de ligar o enrolador antes de começar a usar. Pode ligar só essas 2 partes. E o que é importante de pensar aqui também, né, é que é sempre bom já deixar o material secando bem antes, mesmo que o material não seja higroscópico, porque as bolhas elas vão aparecer bem aqui, porque essa extrusora não tem muito cisaramento, é simplesmente uma zona de aquecimento simples que tenta dar a forma, então só funde e empurra. Vamos começar aqui. Então, para começar, a gente vai precisar de sempre começar uma meia hora, uns 20 minutos antes, e sempre ligar aqui a zona de aquecimento primeiro, tá? Então, as roscas elas ficam aqui desligadas e a gente liga aqui o aquecimento na temperatura de target, tá? Que é essa parte aqui da frente.
A gente vai usar 230, porque a gente está trabalhando com um PLA de impressão 3D aqui do Alan, que é um PLA que aguenta bastante temperatura. E o recomendado ali no manual de instrução é deixar chegar no 230, temperatura target, e esperar aí uns 10, 15 minutos para estabilizar aqui dentro do barril inteiro. Como vocês podem ver aqui, é só uma manta de aquecimento de vidro, com lã de vidro, então é um sistema bem simples de aquecimento. Por isso que precisa de tempo aí para homogeneizar a temperatura de todo o canhão ali de extrusão, tá bom? A gente volta daqui a pouco. E só um detalhe extra aqui, se na hora que for ligar tiver algum problema que não tá ligando, não tá apertando ali atrás, sempre cheque esse botão de segurança, tá? Principalmente da extrusorinha. Porque esse botão é muito comum ele tá apertado, ou da pessoa na hora de guardar. Na continuação, eu vou mostrar algumas coisas que é importante vocês pensarem quando forem fazer o processamento antes de começar. Sempre é importante ter uma bobina para cada filamento. Eu já tentei no começo do projeto fazer os filamentos sem ter a bobina antes para enrolar depois, dá dor de cabeça, porque ele dá nó, o filamento é muito grande, tem uma razão de espectro enorme, então você vai ter muito problema. Então a ideia é procura uma bobina ou esvazia uma usada, tem umas ali uns filamentos que não são de nenhum projeto que dá para esvaziar, ou compra. Você encontra isso aqui também em grupos de impressão 3D no Facebook, o pessoal vende a 5, 3 reais por bobina. Então, sempre tem as suas bobinas antes de fazer o filamento. Vou deixar aqui junto com a linha de extrusão um sistema de resfriamento aqui que liga direto na tomada por cooler, tá? Você só tomar um cuidado com o dedo, não ficar enfiando o dedo na ventoinha. E ele liga também normal ali na tomada 110 ou 220, ele é bivolt. Esse sistema, principalmente para o PLA, que vai precisar de um pouquinho mais de resfriamento, a gente vai deixar uma ventoinha, que é essa daqui que está faltando uns dentes aqui mais fortes, aqui na saída entre os dois equipamentos, e uma aqui no motor, tá? Mesmo que o material não precise de resfriamento, aí vocês usam um anexo aqui do sistema que tem uma só, tá? É só ligar nessa segunda parte para resfriar só aqui o motor das roscas, tá? Acontece que durante o processamento, se você vai usar muitas horas, esse motor aqui, essa parte do óleo, né, que é o motor, ela começa a aquecer e ela não tem nenhum resfriamento externo. Acho que o equipamento talvez não seja feito para trabalhar muitas horas seguidas. Então a gente coloca essa ventoinha aqui esfriando forçado, mantém o equipamento funcionando bem aí todo o tempo que você precisar usar. Vai ficar guardado aqui junto com eles na caixinha, tá? Outro detalhe importante também, antes de eu colocar isso daqui, são os ganchinhos, né? Então fica esse saquinho ziplock com um pouquinho de feltro. O feltro eu coloco ali entre o enrolador e a bobina, às vezes quando precisa. E o principal desse saquinho são esses ganchinhos, tá? Esses ganchinhos são que vão guiar o filamento aqui na linha de resfriamento, tá bom? Se quiser dar um passinho mais pra frente, ó, eu sempre coloco 4 ganchinhos aqui. Isso é uma forma mesmo pessoal, talvez se vocês quiserem melhorar, acho que é bem plausível de melhorar essa parte aqui. Eu coloco esses ganchinhos aqui. E para não ter dificuldade dele escapar aqui nessa parte que é aberto, eu sempre uso 2 ganchos aqui como suporte, para garantir que o filamento fique passando na linha aqui sendo tracionado. Porque 2 coisas que podem acontecer. Se o filamento não estiver saindo ali 100% reto, ele pode cair para trás aqui do puxador, ele para de ser puxado, daí começa a dar problema ali na saída da extrusora. Ou ele pode ser empurrado para frente aqui e sair da medição também, então isso acontece bastante, tá? Ou também até sair do puxador se não tiver nenhum suporte. Então eu só coloco um papelzinho aqui para não riscar a tinta do equipamento, para manter ele conservadinho. Toma cuidado com o papel não ser muito grande e não enroscar em nenhum elemento móvel da máquina, tá? Isso também evita que você fique manuseando muito essa parte aqui durante o processo. Você pode ter uma prensagem nos dedos ou algo assim. Então também acho que ajuda já um pouco a segurança. Coloco esses 2 ganchos aqui e deixo eles na hora, sempre antes de começar, um pouquinho avançados. Porque essa parte inicial de passar eu vou precisar de espaço, tá? E eu sempre começo colocando primeiro no puxador, a uma velocidade já considerável, e depois encaixo na linha e já coloco os ganchinhos de suporte. Na hora de fazer a gente dá uma demonstrada. O feltro e essa chavetinha veio com o equipamento, a gente nunca utilizou, mas eu acredito que seja pro eixo da extrusora, caso quebre. E o feltro eu uso aqui na linha do enrolador. Por quê? O bobinador, né, ele mantém as bobinas sob tensão aqui. E o feltro, ele serve para a gente colocar em contato essas 2 partes metálicas, tá? Então, se cair esse feltro, vocês podem substituir. E outra coisa importante é que eu tive que fazer uma adaptação, ó, aqui tem um pedaço de feltro. Uma pequena adaptação técnica aqui,
que é colocar essas arruelas. Então, dependendo da bobina que vocês comprarem de filamento, se ela não for lisa aqui, colocando direto, vocês vão ter um problema que ela enrosca nos parafusos aqui, né? Na meia-lua que controla o acionador, o bobinador. Aqui, ó. Então, para evitar esse tipo de enrosco, eu coloquei umas arruelas mesmo de normais, né? Umas plásticas e umas metálicas, fazendo aí um intercalado, para dar essa distância aqui e conseguir processar sem problema. Outro detalhe importante, tenham sempre atenção na hora de comprar a bobina, esse diâmetro interno, tá? Porque se o diâmetro interno não encaixa na sua impressora, não adianta você comprar a bobina, tá? Parece básico, mas tem impressoras que não tem ali o aporte de encaixe da bobina. Então você pode ter o tamanho que você quiser, porque às vezes é só fixada no chão. Mas as que tem, que é o nosso caso, da Ender, da Taikon, você tem que ter um diâmetro aqui, eu comprei com no mínimo 5, tá? Porque sempre fica ali maior e consegue rotacionar durante o processo. Então, no mais é isso, agora a gente vai esperar esquentar ali para alimentar e começar o processo. Então já passou uns 15, 20 minutos que está aquecendo, para garantir que está todo homogêneo aqui. O próximo passo vai ser, a gente já vai ligar aqui a linha de puxamento, já tem que estar aqui meio que impecável contínuo, tá? Liguei aqui os resfriadores, a gente sempre deixa eles no máximo. Vou ligar aqui também já em uma certa velocidade o puxador. Duas coisas importantes de ter nessa hora que você vai iniciar: esse alicatinho de filamento que fica na caixinha da impressora 3D e uma espátula ou alguma coisa do gênero para você conseguir manipular o filamento sem se queimar e conseguir manipular ele bem ali na frente. Se você deixar uma pinça junto, também às vezes ajuda na hora de puxar, tá? Hoje eu vou tentar fazer sempre. Então, vou ligar aqui atrás, agora eu posso ligar as roscas. Filma aqui antes, ó, dá pra ver a rosca começar a se mexer. Então, aqui em cima a gente vê que tá parada, a partir do momento que eu ligo, ela começa a rodar. Já tava com a rotação ideal que a gente deixou, mas o ideal é sempre, quando a gente vai começar, deixar sempre no zero ao finalizar o equipamento. Isso também é uma recomendação do fabricante, então sempre deixar ela parada, para ela não correr o risco de tentar rodar do nada. E aí você vai controlando aqui as rotações, tá? Então no mínimo aqui, daí a gente vai aumentando. A partir do momento que ela começa a girar, a gente já tem ali uma parte do filamento saindo, porque a gente tem bem pouco material, tá? Vamos PLA. Eu vou jogar aqui pra dentro. E já vou ter que ficar aqui esperto, ó, pra pegar o material que tá saindo, tá? Aqui, ele começa a sair. Bom sinal que ele já tá saindo, não tá entupido, não tá nada. E tá bem homogêneo lá dentro, né? Então, ponto positivo aí. O material sai bem contínuo. Como o PLA sai muito fluido, mais fluido até que o ABS que a gente estava acostumado a usar, a gente resolveu colocar esse já resfriamento aqui na frente para tentar manter ali o filamento meio que já resfriando desde a saída da impressora. Aqui tem pouco material, vou ficar dando as leves batidinhas para ele começar indo para a rosca, tá? E aqui, essa parte tem que treinar bastante para ficar 100%, mas é basicamente fazer esse controle, cortar aqui na ponta para fazer essa passagem, né? Então passo aqui por trás dos ganchos, vocês podem ver, empurro aqui no puxador, vou acelerando ele caso o filamento comece a fazer barriga lá, e passo ele já por aqui para ele ter saída, tá? Já puxei, ó, lá no final deu uma enroscadinha, não tem problema, ela vai passar ainda na linha inteira, tá? E ó, a gente teve um problema aqui que ele já não começou puxando, então tem que puxar o filamento para frente para o enrolador pegar ele, ó. O puxador conseguir efetivamente pegar esse filamento, tá? É aqui que eu falei que ele pode acontecer de ficar escapando. A gente vai acelerar um pouquinho. Não tem pouco material ali e a rotação tá baixa, dá para operar o sistema inteiro em velocidade um pouquinho mais baixa, tá? Tá meio constante, ali não tá mais escapando tanto. Deixa eu puxar aqui pra frente. Eu vou agora encaixar aqui nas roldanas, levantar o relógio comparador e encaixar nele também. Aqui. Daí eu venho com os ganchinhos que eu recomendei lá no começo, ó, e mantenho eles na linha aqui, ó, para evitar que eles escapem pelo menos para frente, ou caso tenha acontecido muito para trás, você coloca ele por trás do filamento, tá? Então com isso a gente já consegue medir aqui o diâmetro, ó, esse que está saindo agora. Acabou de escapar do relógio, acontece bastante, é bom ficar atento também, ou talvez colocar o gancho mais próximo aqui do relógio. Tá dando problemas lá atrás. Mas a gente vai conseguir ler aqui o diâmetro que está dando. Se romper, a gente já para e recomeça o processo, igual aconteceu agora.
para, já corta aqui atrás, que não tá descontínua essa parte, né? A gente corta e começa a puxar de novo. Cada material vai ter o seu truque aqui na hora de puxar ele. Tô mais habituado com ABS, mas vamos embora. O que eu recomendo é esse começo, puxar um pouco mais fino mesmo, só pra você conseguir encaixar ele aqui nas coisas. Depois você vai controlando ali a velocidade. Essa velocidade, por isso, está meio lenta para vazão, né? Porque fez um acúmulo de material ali na saída da extrusora. Então a gente vai acelerar um pouco. Deixa eu tentar aqui, ó. Na segunda já vai mais fácil. Vou tentar manter aqui, tá? Aí sempre de olho ali, ó. Principalmente agora que a gente colocou a ventoinha, para não acontecer isso de novo, de acumular material ou dar esse não. Ó, esse filamento que tá vindo tá bem fininho, daí eu vou diminuindo aos pouquinhos. Esse material agora que a gente está passando é basicamente de limpeza, né? O material de verdade a gente vai começar daqui a pouco. É só para mostrar aqui o set de como fazer mais ou menos e o que ficar atento, tá? Esse daqui tá bem fininho, tá bem abaixo do target. Idealmente a gente quer que ele tenha aqui entre 1.5 e o ideal aí é 1.7, 1.8. Então agora o filamento, o Alan já fez o filamento oficial dele, tá aqui no chão, né? Caiu na parte aqui limpa que a gente separou. Eu vou começar a bobinar o filamento aqui no enrolador. Primeiro a gente vai precisar de um pedacinho de fita adesiva, que vai ser o que vai dar o primeiro contato aí do enrolador. A gente vai manter ele no enrolador enquanto ele puxa, mas depois o próprio filamento vai se mantendo ali dentro. A gente deixa um pouquinho de fita adesiva aqui já separado. O ideal, tá, é não seccionar o filamento. Então o Alan conseguiu puxar aqui muito bem e ele ficou pontinho, tá? É isso que a gente quer mesmo. Ele deixou já a pontinha aqui certinha separada do filamento de PLA, não sei se vocês conseguem ver. E aí eu vou entrar com ela aqui, ó. Esse aqui é o tracionador. Então entra de um lado, você deixar o negócio mais pra ponta, o enrolador, e sai do outro. Aqui, ó. Aí eu já venho aqui com a fita que eu separei. E vou colar essa ponta ou na base ou em uma das paredes, tá? Depois se quiser filmar mais de perto, vou colar ela aqui, ó, nessa base aqui. Colei. Primeira volta eu costumo puxar aqui na mão. Vou tirar a fita aqui para não atrapalhar. Só cuidado para não pisar aqui na minha. Aqui, a primeira volta. E agora a gente vai ligar o tracionador. Volto aqui para garantir que ele não esteja numa velocidade alta. E vamos aumentando aos pouquinhos. Se ele estiver sem tração, vai acontecer isso de ele ficar puxando. Daí sim que a gente tem que dar uma apertada aqui no eixo. Ele está sem tração. Vou pegar uma chave de fenda para apertar aqui com força. Se mesmo assim não resolver apertar aqui com força, tem que abrir ele e apertar aqui o eixo, que às vezes ele solta. Então, pessoal, algumas linhas aí depois da finalização do filamento bobinado. Com relação ao filamento, é interessante guardar esse filamento aí seco, né? Então, deixar ele secando na estufa, talvez a uns 50 graus por umas 2 horas. Guardar ele junto com sílica, num saco Ziploc maior. A gente já tem sacos para essa finalidade no laboratório. E com relação à linha de produção de filamentos, né, é sempre importante limpar a extrusora, principalmente se você já tiver acabado as suas composições, não for continuar utilizando no dia seguinte ou em alguns dias. Para limpeza, a gente recomenda passar aí 300 gramas de polipropileno e 200 gramas de ABS, né? O ABS que eu recomendo é o MG47, ele tem um baixo índice de fluidez, uma alta viscosidade, né? Vai ajudar aí a arrastar qualquer sujeira residual que tenha na linha de produção de filamentos, principalmente na extrusora, né? A temperatura que eu recomendo é em torno de uns 230 graus, processa ambos bem, tanto o PP quanto o ABS. Em seguida, né, zerar a rotação das roscas do puxador, das ventoinhas do bobinador, aguardar a extrusora resfriar, então até uma temperatura aí de uns 50 graus, também é uma questão aí de segurança,
porque guardar o equipamento aquecido no armário junto com outros tipos de materiais que tem lá dentro pode causar algum risco de fogo, uma ignição, então é recomendado guardar e esfriar. Daí desmontar a linha, né? Guardar aí os acessórios, os cabos elétricos, os ganchos, toda essa parte do bobinador também nos saquinhos respectivos, né? E guardar aí junto com a linha. Último detalhe, né? Eu gostaria de agradecer ao Alan também, que me ajudou na gravação desse treinamento, principalmente, que estava ali comigo gravando e me ajudando a ensinar os vídeos, né? Também gostaria de pedir, por favor, que quem estiver começando a utilizar tanto a linha de filamento quanto esse jogo, alguma coisa para citar os trabalhos, né? Então, esse trabalho que a gente tem aqui do lado já é um trabalho que descreve bem essa metodologia, então ele pode servir como uma boa referência. Lembrar, né, que deu um trabalhinho aí de 1 ano e meio do meu doutorado para buscar os equipamentos, procurar uma forma certa de fazer, uma forma que fosse validada cientificamente, né? Então, é interessante aí citar como forma de agradecimento, principalmente que a gente já está pegando aí todo esse sistema pronto, né? Tudo já certinho, comprado e como utilizar. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, né? Gostaria de agradecer. Quem precisar entrar em contato, tem meus e-mails aqui embaixo, tá? Se precisar do meu contato do WhatsApp também, só pedir para o professor Fábio Passador, tá bom? Eu não coloquei esse vídeo porque ele vai ficar liberado no YouTube, então eu não quis colocar meu número, tá bom? Desejo para vocês muito sucesso, tanto na produção dos materiais quanto nos projetos aí de mestrado, doutorado, de pesquisa como um todo.